bem, estamos aqui iniciando uma sequência de vídeos sobre sistema operacional Linux. Muito bem, para falarmos de Linux, eu vou retomar aqui dois conceitos básicos do sistema computacional. Os dois conceitos básicos são os conceitos de hardware e o conceito de software, para entendermos o conceito de sistema operacional. Então, o sistema computacional é baseado apenas nesses dois conceitos, hardware e software. E o que é o hardware? O hardware é a parte física do computador. É tudo que você pode quebrar. Tudo que você pode pegar do computador. É o mouse, o teclado, a caixa de som. É o gabinete, a placa-mãe que fica dentro do gabinete. É o corpo do computador. O hardware é o corpo do computador. Uma impressora. Muito bem. E o software? O software é a parte lógica. Você não pega, são os programas. É como corpo e alma. O corpo é o hardware e o software são os programas. Exemplo de programas: WhatsApp, Word, Firefox, os jogos da internet, o próprio sistema operacional. São códigos que são executados e interpretados pelo computador. Então, o software, resumidamente, são os programas. Agora vamos falar do sistema operacional. O sistema operacional, dentre todos os softwares e programas que existem, o sistema operacional é o principal programa do computador. Vou citar apenas duas características fundamentais do sistema operacional. Primeira, o sistema operacional ele é o responsável por interagir a pessoa, o usuário, o ser humano com a máquina. Então, o que existe entre máquina e ser humano é feito pelo sistema operacional. Interage o usuário com a máquina. Imagine um dia pela manhã que você foi ligar o celular e o sistema operacional do celular deu pane. Você não vai conseguir executar nada no celular, nenhum aplicativo. Por quê? Porque a interação era feita pelo sistema operacional e ele deu pane. Então, o sistema operacional interage o homem e a máquina. E ainda faz o gerenciamento de tudo na máquina, tanto a parte física quanto os programas. Então, é fundamental o sistema operacional para a interação do homem e máquina e gerenciar a parte física e os programas. Existem vários sistemas operacionais. Dentre eles nós podemos citar o Windows, Unix, MS-DOS, macOS, iOS, o próprio sistema Linux, o Android, são exemplos de sistemas operacionais. Mas o sistema operacional que nós vamos falar e trabalhar nas nossas aulas é o sistema Linux. O sistema Linux é um sistema operacional diferente dos outros, de todos os outros sistemas operacionais. Bem, vou comparar o sistema Linux com outros sistemas operacionais, mas antes vamos ver algumas características do Linux. A primeira característica é: não precisa de licença para ser utilizado. É um software livre. Ora, as pessoas utilizam o sistema Windows e não pagam pela licença. Mas isso está errado. Por quê? Porque o Windows ele é um software proprietário. Se alguém estiver utilizando o Windows sem pagar licença, está cometendo pirataria. A empresa precisa arrecadar para pagar seus funcionários que criaram esse sistema. No caso do Linux, não. Você pode utilizar sem pagar licença nenhuma. Ele é um software livre. E uma das principais características, provavelmente a principal característica do software livre, é o código-fonte aberto. O Linux tem o código-fonte aberto. O que é isso? Ora, um sistema operacional é um grupo de arquivos, de textos. E esses arquivos ou textos, no software livre, de código-fonte aberto no meu Linux, estão disponíveis para que você possa alterar, modificar. Fazendo isso, modificando, você pode melhorar o sistema. Para você ter uma ideia, a maioria dos sistemas operacionais que existem hoje, que rodam em automóveis, que rodam em foguetes, em computadores, celulares,
foram baseados no Linux. Por quê? Porque o código dele já está pronto, é estável e pode ser alterado. Então, Linux é um software livre de código-fonte aberto. É multiusuário e multitarefa. O sistema bancário trabalha muito com o Linux. Os caixas eletrônicos, terminais eletrônicos, ficam várias pessoas ao mesmo tempo acessando, multiusuário, executando várias tarefas diferentes, saque, depósito, verificação de contas, multitarefa. Bem, é de se esperar que o sistema Linux, por ser multiusuário, multitarefa, deveria ser um sistema pesado, mas não, ele é muito leve. Roda rapidinho, fácil. Por quê? Porque ele usa a modularização. O que é isso? Ele só carrega para a memória aquilo que vai ser necessário. Por exemplo, vamos supor que você tem um Linux na sua residência e está ligado a impressora webcam, dentre outros dispositivos. Ele não vai carregar para a memória o drive da impressora, o programa da impressora. Ele não vai carregar o drive da webcam, se você não vai estar utilizando isso no momento. Então ele deixa para carregar só na hora que o usuário pedir para usar esse dispositivo. Isso faz com que a memória permaneça sempre livre, com espaço. Para você entender melhor, vou dar assim uma situação. Imagine um jogo de videogame com 5 fases. Então ele não vai carregar o jogo todo de uma vez só, ele carrega apenas a primeira fase. Se o usuário conseguir sair da primeira fase, ele tira a primeira fase da memória e manda a segunda. De modo que sempre ele vai estar com memória disponível e, portanto, com maior velocidade na execução de suas tarefas. Interativo. O sistema operacional Linux é interativo. Ele dá a resposta no mesmo instante que você deu o comando. Deu um clique, ele já lhe dá a resposta. Se num computador tiver vários sistemas operacionais e um deles for o Linux, ele vai conviver pacificamente com todos os outros sistemas operacionais, sem conflito. Num banco, normalmente, são necessários fazer modificações de hardware ou de software, adicionar uma memória permanente, ou instalar um novo software, ou modificar um novo software. Sempre que isso é feito, com os outros sistemas operacionais, é necessária a reinicialização. Com o Linux, não. Você não precisa reinicializar o sistema para fazer as modificações. Imagine um banco com um sistema operacional que tem que ser reinicializado toda vez que fizerem modificações. O sistema bancário vai parar. Com o Linux isso não acontece. Apesar de ser um software livre que não cobra por licença, várias empresas de tecnologia investem nesse sistema operacional. A IBM, a System, a HP, Microsoft, dentre outras. Como é que elas investem? Ora, por que elas investem? Se esse sistema operacional pode ser modificado, então, por exemplo, uma empresa de aviação que tem, por exemplo, um Boeing com vários sistemas operacionais tem interesse em melhorar esse software, porque seus sistemas operacionais vão ser baseados em Linux. Sistema de foguetes vão ter seu software baseado em Linux. De automóveis. Como assim baseado em Linux? Vão pegar o código do Linux, vão modificar e vão fazer ele funcionar num foguete, num sistema de avião, de automóveis. É bem mais fácil do que criar um código novo. A roda já foi criada. Ela não vai mais ser inventada. É só modificá-la. Então essas empresas investem com esse objetivo. Não pega vírus. Não é vulnerável a vírus. Ora, se cada Linux é diferente um do outro, um vírus que vai atuar em um, dificilmente vai atuar no outro. Além do mais, quando o usuário é criado no Linux, ele só tem acesso ao seu diretório, à sua home, à sua pasta. Ele não pode sair por outros diretórios do sistema, correndo o risco de contaminar esse sistema. Como ele é um software que roda em praticamente todo tipo de dispositivo, é normal que ele tenha suporte a infravermelho, rádio amador, dispositivo plug and play e etc. No próprio código do Linux, no núcleo do Linux, já tem um firewall nativo. Ou seja, se alguém tentar invadir um sistema Linux, basta que crie-se as regras aí no firewall que ele não vai permitir a invasão
desse núcleo. Permite a montagem de vários serviços. Olha uma característica que diferencia o Linux de todos os outros sistemas operacionais. O mesmo sistema operacional que roda no seu computador de mesa ou desktop é o mesmo sistema operacional que roda numa grande empresa, uma servidora de e-mail, uma servidora de web, servidora de arquivos, servidora de impressão, servidor de banco de dados. É o mesmo sistema operacional. Então veja que ele é versátil, pode ser usado em um desktop, mas também o mesmo sistema operacional pode ser usado em um sistema bancário. O que é Linux? Olha, o sistema Linux, o sistema operacional Linux, ele foi criado por um estudante da Universidade de Helsinki e lançado em 1991 na rede. De repente, vários programadores voluntários começaram a modificar esse código, a melhorar esse código e evoluir esse sistema operacional até os dias de hoje, onde ele é utilizado para rodar nos mais diferentes dispositivos, foguetes, satélites, aviões, automóveis, computadores, relógio digital, dentre outros. Bem, o núcleo do Linux foi criado por Linus Torvalds, estudante da Universidade de Helsinki, na Finlândia. Mas esse núcleo, esse sistema operacional, ele não é um sistema utilizável nos dias de hoje, sozinho. Por quê? Porque nós precisamos de várias outras aplicações, outros aplicativos. Na época, uma empresa chamada Free Software Foundation criou não apenas as ferramentas para ser adicionada a esse núcleo Linux, mas também a filosofia por trás disso, a filosofia do software livre. Então nós podemos dizer hoje, o que é o Linux? É o núcleo criado por Linus Torvalds. Ou podemos dizer que o Linux é o núcleo mais o GNU, foi criado pela Free Software Foundation, ou seja, os aplicativos. Então, se você baixar da internet, provavelmente o Linux que você vai baixar não é só o código puro, deve vir com alguns aplicativos. Distribuições Linux, distro. Olha, nessa imagem você tem aí vários Linux diferentes, Ubuntu, Debian, SUSE, Slackware, dentre outros. Ora, o que é uma distribuição? Como eu acabei de falar, o Linux é um software livre, você não paga licença, tem um código aberto, pode ser modificado e criado um novo sistema. É isso que é feito. Alguém baixa um núcleo do Linux e cria uma coleção de software, uma coleção de aplicativos para adicionar esse núcleo. Coloca na internet, disponibiliza na internet, mantém esse núcleo mais os aplicativos, melhora e cria um novo sistema operacional. Obrigado.